Viva Bem está de volta e agora é hora de crescer bem. Aqui ao meu lado eu tenho o Marcelo Hutzen, da Tutores Reforço Escolar Multidisciplinar. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo ao Viva Bem. Boa tarde, Paloma. Muito obrigado pelo convite. E é importante que a gente fale sobre o reforço escolar, ainda mais que estamos na metade do ano letivo e as crianças começam a apresentar suas dificuldades e o perigo de reprovação já desde agora. Com certeza, com certeza. Conta um pouquinho pra gente o que é exatamente a Tutores. Bem, a Tutores é uma franquia que existe já há 4 anos aqui no Brasil e nós trabalhamos com reforço escolar em todas as disciplinas, desde o ensino fundamental até nível superior. Então, a gente trabalha com todos os alunos e as diversas dificuldades. O diferencial da Tutores é o que, como o próprio nome diz, ter uma pessoa que olhe para a criança e veja qual é a dificuldade dela, qual é o ritmo que ela está aprendendo e o que está atrapalhando exatamente na escola. Porque às vezes a dificuldade é na escola, às vezes a dificuldade é em casa, por uma falta de rotina, uma dificuldade dos pais lidarem com as crianças. E a criança, no meio disso tudo, acaba se perdendo e não consegue mais acompanhar o ritmo escolar e as notas vão traduzindo todas essas dificuldades. Com certeza. Eu observo que antigamente, posso dizer até a minha geração, a sua, não era tão frequente, né, o número de alunos que necessitava de aula particular e de reforço. Ao que se deve isso hoje em dia, nessa geração de agora? Por que tantas crianças necessitam de reforço escolar e vão tão mal na escola, acabam tirando tantas notas baixas? Bem, o mundo mudou bastante nas últimas décadas, né? As famílias mudaram, o formato das famílias mudaram. E antes as famílias tinham um pai que trabalhava, uma mãe que ficava em casa cuidando dos filhos, né? E nas últimas décadas as mulheres conseguiram seu espaço merecido no mercado, mas por conta disso, essa organização do lar e essa disciplina que existia acabou se perdendo. Né? Então as crianças perderam o seu limite, elas não sabem mais o que devem fazer, que hora devem fazer, por que devem fazer, e aí acontece que os pais não têm mais tempo. Né? E o mundo se acelerou muito, a gente tem ferramentas de comunicação hoje, a internet é uma delas e os equipamentos todos conectados, que são muito mais atraentes para os jovens, né, que estão com a sua curiosidade bem aflorada. Então, esses equipamentos são muito mais atraentes do que uma sala de aula, né, com aquele seu formato tradicional, né, apesar de ter sofrido algumas mudanças, o formato da sala de aula, o formato de se dar aula ainda não mudou muito. Então, na verdade, não acompanhou muito todo esse processo evolutivo da sociedade, né? Não conseguiu acompanhar. Então, as crianças não conseguem aprender ou por falta de rotina, ou por falta de limite, ou porque não conseguiram entender para que vão usar aquilo e aí já perdem o interesse rapidamente. Isso é uma coisa que a gente tem nas crianças de hoje, que não tem mais conseguido prender a atenção por muito tempo. Verdade. Né? Por conta da internet, né? Que se eu não gosto de uma coisa, eu dou um clique e vou para outro lugar. Tudo muito rápido, então, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. E as crianças acabam pegando esse mesmo ritmo, de eu tenho que fazer tudo rápido. Se eu não vejo nenhum prazer ou nenhum interesse naquilo que eu estou estudando agora, eu vou mudar para outra coisa. Então, eu estou na sala de aula, estão me ensinando uma matéria, um assunto que eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer com isso, eu perco a atenção e vou pensar em outras coisas que eu acho que são mais interessantes. Fora isso, tem todo o problema da idade, né? Na primeira infância, ali, até os 6 anos, eles têm que brincar muito, as crianças têm que brincar muito. Chega nos 6 anos que elas vão começar a alfabetização, elas precisam se inserir também na sociedade, uma sociedade organizada. Né? Os alunos são como se fossem os adultos. Né? Sim. Eles têm que lidar com os pares, lidar com fazer amizades, né? Conversar com os amiguinhos para estabelecer grupos, que é uma coisa que eles vão precisar aprender a fazer mesmo. E a escola é o espaço para isso. Sim. Então, eles têm dificuldade em fazer isso e não têm muita referência de com quem vão aprender. Então, isso acaba atrapalhando no aprendizado. Claro, com certeza. E quais são os indícios que os pais têm que estar atentos? Agora eu acho que é a hora de procurar um reforço para o meu filho. O primeiro, a nota já indica muita coisa. Mas um fator que já deve alertar os pais é quando as crianças não querem ou não sabem fazer as tarefas de casa. Porque elas recebem tarefas para fazer em casa
que, em teoria, elas deveriam ter condições de fazer sozinhas. Porque ela é um assunto que acabou de aprender na manhã ou à tarde na escola e levou mais um pouco daquilo para fazer em casa. Se ela chega em casa e ela não consegue fazer, alguma coisa aconteceu de errado. Né? Alguma coisa ela já não está aprendendo. É ideal ficar atento nesse ponto para que não chegue até a nota ficar baixa, a nota ficar ruim. E o mais importante é que se faça, se vai procurar um profissional para ajudá-la, se procure o quanto antes. Porque a cada trimestre, hoje em dia, a maioria das escolas são notas trimestrais, a cada trimestre o que eu perdi de aprendizado e o que eu perdi de nota fica mais difícil de recuperar no trimestre seguinte, porque eu vou precisar daquele aprendizado que eu não tive. Com certeza. Então, se eu não conseguir aprender no primeiro trimestre, por exemplo, a somar, quando chegar na multiplicação no segundo trimestre, eu não sei somar, multiplicar fica muito mais difícil. Com certeza. Então, eu vou estar atrasado na multiplicação e na soma. Então, acabam se acumulando. E isso, às vezes, as crianças passam o Fundamental 1, que é até o 5º ano, a escola vai permitindo se passar de ano após ano, porque tudo é muito mais fácil, né? Quando chega ali no 6º ano, eu tenho um acumulado de falta de aprendizado, um acumulado de coisas que eu não sei, que quando chego no 6º ano eu não dou conta de nada. Então, eu não consigo aprender história, não consigo aprender geografia, não consigo aprender matemática, porque eu tive um português ruim, uma alfabetização mais ou menos. Então, eu tenho dificuldades para interpretar, para ler, não tenho hábito de fazer isso, não tenho bom hábito de fazer tarefa, porque até o 5º ano os pais ajudam. E esse ajudar acaba atrapalhando. Né? As mães acabam cumprindo essa função, vão trabalhar, chega à noite e vão fazer a tarefa com os filhos. E quando é pequeno, a tarefa é pequena, elas conseguem fazer. Quando chega do 6º ano em diante, a mãe e o pai já nem lembram mais como fazer aquela atividade. E aí eles não têm mais tempo e aí começam as brigas. Normalmente é nessa idade. E agora a gente está chegando nas férias, esse é o momento ideal para que os pais procurem um reforço, já que o seu filho não desenvolveu o primeiro semestre bem? Eu não diria que é o momento ideal. Se a criança já vem apresentando dificuldades em uma ou outra matéria, ou em todas as matérias, no ano anterior passou raspando, né? Nesse ano já começou mais ou menos com notas próximo da média ou abaixo da média no primeiro trimestre, o quanto antes a gente começa o reforço, mais fácil é de não deixar se acumular a falta de aprendizado. Sim. Porque se eu deixo para começar lá no 8º ano, que nem eu tenho alunos que nos procuram no 8º, no 9º ano, então tem muita defasagem e não vão ser aulas particulares ou reforço, que é o que a gente faz, pensando nas dificuldades do aluno, nas dificuldades da adolescência, na falta de limite, pensando nisso tudo. Não vão ser aulas que vão resolver esse problema. Sim. Porque eu tenho que ensinar coisas de 7, 8 anos que ficaram faltando. Não dá para recuperar 7 anos em um mês, né? E essa é justamente a diferença de uma aula particular e da tutores. A tutores se preocupa com isso tudo. Ela está preocupada com a formação do indivíduo. A tutores faz todo esse acompanhamento, faz esse acompanhamento. A gente encaminha para psicólogos, para fonoaudiólogos, quando vê que as dificuldades cresceram, muitas dificuldades no desenvolvimento cresceram, e os transtornos de ansiedade, né, a hiperatividade, todos esses transtornos que hoje em dia têm nome, e alguns que nem têm nome. Então, quando é preciso, a gente encaminha os alunos, ou encaminha, às vezes, os pais que precisam também de ajuda para poder lidar com os filhos. Sim. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de intercâmbio com os outros profissionais da área da saúde para dar conta de ajudar essas crianças, porque elas estão se desenvolvendo, elas estão crescendo. Claro. O ser humano, ele continua a se desenvolver até a idade adulta. Né? Ao contrário de outros animais que, quando nascem, já estão basicamente prontos, com seus instintos e o que eles precisam fazer no primeiro ano já estão formados. A gente leva quase 20 anos para se formar, para conseguir raciocinar como um adulto. Então... Exatamente. E como que a gente poderia... tem algum meio de identificar se o problema está no aluno ou está na escola? Porque às vezes acontece da escola também não conseguir passar para esse aluno o conhecimento devidamente, os profissionais, de repente, com uma formação meio comprometedora, que não tem o domínio dessa turma, dessa geração nova. Como fazer essa identificação? É complicado identificar onde está exatamente o problema. Né? Os sinais de alerta são com a criança, com o aluno, que apresenta suas dificuldades. Mas a escola pode ter, sim, as suas dificuldades. Turmas muito cheias, né, são um sinal de que a escola vai ter dificuldades em lidar, porque somos todos seres diferentes, com um ritmo diferente para aprender, com desejos os mais diversos. Claro. Quanto mais alunos numa sala, pior é. Então, o ideal seriam turmas menores, de 20 alunos, já seria um número grande, né, um número grande para poder a gente lidar com cada uma das diferenças. A gente não consegue ensinar de um só jeito, como se fazia antigamente.
Antigamente o professor preparava uma aula para 40 pessoas, para 100 pessoas, nas faculdades se faziam aula. E boa parte aprendia porque sabia que tinha que estar ali, não tinha outro tipo de motivação para fugir daquilo. Hoje em dia não, hoje em dia eles querem estar todos fora dali, né? O último lugar que eles querem estar é numa sala de aula confinado, escutando um assunto que não é exatamente o que precisariam ou o que desejariam escutar. Então, para o professor conseguir entender o ritmo de cada um, ensinar para esse de um jeito, para outro de outro jeito, ele teria que ter poucos alunos. Então, turmas menores é um sinal. E escolas que têm uma boa relação com os pais, chamam os pais, conversam, apresentam os problemas, pedem para os pais procurar auxílio fora, são normalmente as escolas que estão mais antenadas. A escola, quando os pais vão numa reunião e a escola não sabe exatamente nem o nome do filho, então é um sinal de que alguma coisa vai mal na escola. E por menos atrativa que seja a escola ou a metodologia, o aluno ele precisa desenvolver, e eu acho que aí a Tutores auxilia bastante, boas maneiras de estudo, né? Ela precisa desenvolver o hábito do estudo, o gosto pelo estudo. Sim, a gente trabalha muito isso, a gente trabalha bastante a mudança de hábitos. Então, nós temos a nossa psicóloga que vai na casa dos alunos para trabalhar com os pais uma mudança de hábitos, uma mudança de estabelecer horários, que a maioria não tem para fazer as coisas, estabelecer a forma como cada um tem que estudar, apesar de que é difícil mudar hábitos nessa loucura que a vida moderna se transformou. Então, os pais às vezes não têm um ritmo alucinante e têm filhos que têm aquele mesmo ritmo. Lógico. Eles dormem meia-noite, 1h da manhã e vão para a escola de manhã às 7 horas. Então, são reflexo dos pais, eles chegam num ritmo completamente fora do ideal, né? O ideal é que eles fizessem uma rotina tranquila, que os pais tivessem tempo para ir lá olhar, pelo menos ver se fez, se teve dúvidas, se não teve, não para ajudar ou ensinar, porque às vezes o pai vai ensinar e ensina de um jeito que o filho está aprendendo diferente na escola. Então acaba complicando mais a cabeça do que ajudando. Então, é verdade. Então é preciso lidar com todos esses detalhes. Com certeza. Bom, então se você está com problema com o seu filho, não está acompanhando a escola, está com problemas de notas, não desenvolve, procure a Tutores. Vou passar o telefone, é o 3248-1749. O código é o 047, fica aqui em Itajaí. Procura o Marcelo, ele com certeza vai lhe receber muito bem e vai poder auxiliar no desenvolvimento escolar do seu filho. Marcelo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e fique à vontade sempre para conversar com a gente aqui sobre o nosso universo infantil e jovem. Tá, ok. Obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado a todos de casa pela atenção. Se precisarem é só entrar em contato ou pelo telefone ou pelo nosso site www.tutores.com.br/Itajaí. Perfeito. A gente faz um breve intervalo e volta já já.